Ok, pessoal, aqui ó, quero que você destaque em calorimetria o seguinte: você tem que você destaque aqui ó, quando você pegar o seu material, você vai ver duas coisas aqui. Calorimetria tem duas unidades de calorias e joules. A relação é a seguinte entre elas: uma caloria equivale a 4,186 joules. É para você destacar isso aqui, tá? Outra coisa que você vai ver aqui é a condução do calor. O que você vai destacar é o seguinte: calor é energia térmica em trânsito. Então ela se dá por meio da convecção, por meio da condução, principalmente por meio da condução, onde a gente vai precisar mais disso aqui. Por quê? Porque depois eu quero que você destaque aqui o fluxo de calor. Destaca aí o fluxo de calor, que a gente vai precisar disso aqui, ó. Então, aqui, ó. Você tem aqui uma variação de temperatura, então nós temos que ter uma temperatura aqui e uma temperatura aqui. Vou chamar de θ, não aqui. É θ1 e θ2. Então, ao atravessar um objeto, o fluxo de calor tem uma certa quantidade de calorias pelo tempo que levou para atravessar. Então essa aqui é uma expressão que você vai guardar aí, tá? Toda vez que você vir fluxo de calor, é a quantidade de calor em função do tempo. Você tem que ter um certo intervalo de tempo para isso, tá? Outra coisa que você vai guardar aí é o seguinte: o fluxo de calor, quando é dado aqui, ó, vou colocar bem aqui, vou colocar aqui a expressão e depois você vai ver que o fluxo de calor é K, eu já vou falar dele, aqui é A e aqui é delta θ dividido por E. Então como é que é isso? É a mesma daqui, é quase a mesma coisa, só que aqui você vai ter uma constante de condutibilidade térmica. Essa aqui, ó, essa condutibilidade térmica. Isso aqui é uma área por onde incide aqui uma certa radiação, e aqui a variação da temperatura, e aqui a espessura. Então como é que funciona isso aqui, ó? Vou colocar aqui para te ver. Então notem que eu tenho o seguinte, que eu tenho uma área, essa área aqui, ó. Então aqui está incidindo uma certa porção de calor, uma certa radiação. Daqui vai ter uma temperatura que eu vou chamar de θ1, e quando ela atravessa para o outro lado, vou chamá-la de θ2. Agora notem que esse material aqui tem uma constante de condutibilidade térmica, o K. Então, e aqui tem uma espessura. Então na expressão fica assim: esse valor aqui é um valor para cada tipo de material,
Isso aqui é a área por onde a radiação está incidindo. A variação de temperatura, que é a temperatura final menos a inicial, certo? E a espessura desse objeto, tá? Muito bem, quero que você guarde isso aí também. E por fim, tá? Como é que eu aplico isso dentro de um problema? Então vem aqui, eu vou pegar aqui um problema, que é o seguinte, aqui ó. Como é que eu aplico isso dentro de um problema aqui? Aqui ó, uma garota está agasalhada com uma roupa de espessura igual a 1 centímetro e a área de 8.000 centímetros. O tecido do agasalho tem condutibilidade térmica de 0,0008 calorias por segundo por centímetro por grau Celsius. A temperatura da pele é 36,5 e o ambiente está a 11,5 graus, 11,5. Eu quero saber qual é o fluxo de calor. Ora, o fluxo de calor, ou seja, a quantidade de calor que atravessa o agasalho, então eu tenho aqui uma área, então vamos pegar o exemplo aqui. Vamos pegar nesse exemplo aqui. A constante de condutibilidade térmica do agasalho é de 0,00008. Qual a unidade que ela está? Caloria por segundo por centímetro por grau Celsius. Agora, qual é a área do cobertor? Qual o tamanho desse cobertor? É 8.000 centímetros. E qual a espessura dele? 1 centímetro. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar aqui a expressão. Pega a expressão, eu vou escrever novamente aqui, ó. Eu vou colocar aqui o K, o A, a variação de temperatura e o E. Então vamos calcular a variação de temperatura bem aqui, ó. O delta θ é 36,5 menos 11,5. 36,5 da garota e 11,5 do ambiente. 5 menos 5 nada, 6 menos 1 é 5, 3, dá 25 graus. Então essa é a nossa variação de temperatura. Se eu pegar aqui, ó, colocar aqui dentro, eu vou encontrar um K, ó, esse número, 0,0008 vezes A, que é a área do cobertor, com o tamanho desse cobertor de 8.000, variação de temperatura é 25 e 1 centímetro da espessura do cobertor. Ficou assim. 8 vezes 8, 64. Aqui tem 1, 2, 3, 4. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, bem aqui. Então vai dar 0,64 vezes 25 dividido por 1. Não precisa fazer a conta. Então eu terei aqui 64 vezes 25. 0,64 vezes 25 vai dar 16. O que é esse 16? Que fluxo de calor é esse? Lembra que eu disse aqui antes, olha, o fluxo de calor, bem aqui, ó, é a quantidade de caloria pelo intervalo de tempo. Então são 16 calorias por segundo, pela unidade de tempo, tá? 16 calorias por segundo. Agora, se a gente quiser saber, outra pergunta, bem, a quantidade de calor conduzida pela roupa em 1 hora. Bom, quantidade de calor, gente, vai estar lá naquela expressão de cima, ó, que eu vou fazer bem aqui para te ver. Aqui, ó, a quantidade de calor. Quantidade de calor está na expressão, bem aqui, ó, φ igual a quantidade de calor pelo intervalo de tempo. Agora ele diz, olha, qual é a quantidade de calor? Eu não sei qual é a quantidade de calor.
dá para fazer o seguinte, ó. Uma vez Q é Q, φ vezes ΔT, φ vezes ΔT. Eu quero saber qual é a quantidade de calor em 1 hora. Então, ΔT é 1 hora. Só que o exercício está em segundos. Então, cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. 60 vezes 60, CV6 36, com 2 zeros, 3.600 segundos. Então, eu tenho um ΔT que vale 3.600 segundos. Vou colocar aqui na expressão, olha. A quantidade de calor que vai passar aqui é 16, você viu lá, né, quando eu fiz a continha, vezes o ΔT que vale 3.600. Daí eu vou multiplicar. Aqui, 3.600 vezes 16, 6 vezes 6, 36, 3 vezes 6, 18 e 21. 1 vezes 36 é 36, 0, 7, 5, 2 zeros, então dá 57.600. Esse número pode ser colocado em quilocalorias. Como é que eu faço isso? Cada quilo é 1000, né? Então vai dar 57,6 quilocalorias. Dessa maneira. Tá? Então é assim que a gente aplica esses conceitos. A outra coisa que eu quero que você guarde aí é o seguinte: a radiação do corpo negro tem uma expressãozinha básica. Essa radiação do corpo negro tem uma expressão que é a seguinte, olha, E é de energia do corpo negro é igual, o nome dessa letrinha aqui é Rho, uma letra grega. Esse T aqui é elevado a qual? Esse T é de temperatura Kelvin, elevado à 4ª potência. Essa expressão é chamada de expressão de Stefan Boltzmann. São duas pessoas, o Stefan é uma pessoa e o Boltzmann é outra pessoa. Então, essa expressão da radiação do corpo negro. Isso aqui é uma letrinha chamada Rho, bem aqui. Como é que eu aplico essa expressão? Vamos pegar aqui esse exemplo. Triplicando-se a temperatura absoluta do corpo negro. Como é que eu triplico? Então, nesse exemplo aqui, ó, triplicando-se a temperatura. Então, como é que eu triplico a temperatura? Então, a temperatura é T, triplicando é 3 vezes. 3, a temperatura T vai ser 3 vezes T, triplicar a temperatura, tá? Então, T vai ser igual a 3T. Quando eu coloco na expressão, olha o que acontece. É corpo negro, é Rho. Aí, esse 4 aqui, ó, ele vai ficar assim, ó, 3T elevado à 4ª. Nesse caso, a energia do corpo negro, esse Rho. Aí, 3 elevado à 4ª é 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27 vezes 3, 81. T elevado à 4ª. Esse T elevado à 4ª é o mesmo que está aqui, ó. Ou seja, tá? A energia fica 81 vezes maior que a energia inicial. Outra coisa que eu quero que você preste atenção é nessa constante aqui, ó, constante Rho. Você tem uma constante, e essa constante aqui se chama Rho, e ela vale aqui, vou te dar um valor para você, quando precisar, né? Não é sempre que precisa, mas vamos supor que precise em algum momento. Agora, caso você precise, essa é uma constante aqui, ó, 5,67 vezes 10 elevado a menos 8. Aqui tem um detalhezinho. Isso aqui é watts, que é de potência, por metro quadrado,
por K a quarta. Esse K aqui é o mesmo K do T aqui, a temperatura absoluta em Kelvin, tá? Esse aqui é em Kelvin. Dessa maneira. Tá ruim, hein, pai? Fecha aquela porta ali pra mim, Luan, que tá fazendo muito barulho aqui. Agora, lá no fluxo de calor, você viu aqui que o fluxo de calor é a quantidade de caloria pelo intervalo de tempo. Daí vem a pergunta, bom, agora eu estou trabalhando com uma substância ou um elemento, e eu quero saber qual a quantidade de calor. Nesse caso, a quantidade de calor depende da massa, do calor específico e da variação de temperatura. Você vai precisar da tabelinha de calor específico aqui, tá? Então você tem aqui massa, você tem calor específico e você tem a variação de temperatura. Tá? Então, para aplicar essa expressão aqui, eu preciso disso aqui. A massa é dada em quilogramas ou gramas, o calor específico você vai olhar na tabela, daí aí na tua apostila tem uma tabela, você olha lá, tá? Muito bem, até aqui vou te mostrar aqui como é que é para você procurar aí no teu material, até aqui a tabela, olha. Em geral, a gente utiliza a água nos 3 estados físicos
como comparação, então a água no estado sólido, mais ou menos 20 graus, ela vai ter o calor específico 1, tá? Já o gelo tem calor específico 0,5 ou 0,50. Notem que água líquida é 1 e gelo é 0,5. Agora, se você pegar o vapor de água, deixa eu ver se tem aqui, vapor de água menor ainda, 0,46. Então são os calores específicos da água no estado líquido é 1, no estado sólido do gelo é 0,5 e no vapor é 0,46 aí aproximadamente. A gente pega esses valores como referência. Vou te dar um exemplo de como é que funciona isso aqui, ó. Por exemplo, você tem um diagrama, temperatura e tempo. Aqui, temperatura vai de 10 a 50 em 10 minutos, de 0 a 5 minutos, tá? Então eu tenho isso aqui. Bom, o que eu tenho? 100 gramas de massa e uma fonte de potência constante de 200 calorias por minuto. Eu quero saber, com base nessas informações, a quantidade de calor sensível recebido pela barra nos últimos 5 minutos, de acordo com o gráfico está aqui, ó. Então, tá bem aqui, ó, φ é igual aqui sobre ΔT. Não esquece da expressão. Vou colocar aqui embaixo que o fluxo de calor é de 200 calorias. 200 calorias por minuto, porque esse aqui é minuto, olha, tá escrito bem aqui, ó, 200 calorias por minuto. Tá? Então vamos lá. Então, vou substituir na fórmula, olha, φ vale 200. A quantidade de calor eu quero saber. E o tempo de 0 a 5 dá 5 minutos. Daí eu multiplico o cruzado, uma vezes Q aqui, e 200 vezes 5 é 1000. Então são 1000 calorias, tá? É assim que a gente vai utilizar essa expressão. Agora, eu quero saber qual é o calor específico do metal. O papai tá gravando. O calor específico do metal, vou pegar aqui, ó, que eu vou utilizar a expressão massa, calor específico, variação de temperatura. Tá? Então, olha só. Eu vou colocar na expressão aqui, olha, o Q da quantidade de calor é 1000. Massa é 100. O calor específico é o X da questão. E a variação de temperatura, vou olhar aqui no gráfico, de 10 para 50 é 40. Então a variação de temperatura vai ser 40. E eu vou juntar isso tudo agora, olha. 4 vezes 1 é 4. 1, 2, 3 vezes C igual a 1000. E esse dá até para fazer uma coisa bem aqui, ó, gente. Ó. Tem 3 zeros aqui, 3 aqui. Ó, ficou 1. E esse 4 que está multiplicando passa para cá dividindo. 1 por 4 dá 0,25. Então, o calor específico desse metal aqui, essa substância aí, é 0,25. A lei geral das trocas de calor dentro de um sistema fechado é bem simples. Você tem um sistema e dentro do sistema você tem dois corpos a diferentes temperaturas. Então cada um tem uma quantidade de calor. Então tem Q1, né, que tem uma quantidade de calor Q1, Q2, que tem uma quantidade de calor Q2, e um outro corpo Q3, que tem, e assim sucessivamente. Você tem vários corpos. Então o que acontece dentro de um sistema fechado é que se eu juntar todos eles, se eu fizer Q1 mais Q2 mais Q3 mais Qn, etc., o resultado vai ser zero. Ou seja, o que um tem de calor para dar, o outro tem para receber. Então, a soma das quantidades de calor é zero.
você tem sempre uma equação em que o resultado é zero. E aí você não pode esquecer que isso aqui é importante agora, né? Cada um desses aqui, Q1, vai ser M vezes C vezes ΔT. Ou também pode ser assim, né? Massa vezes o calor latente. Porque o calor latente não tem variação de temperatura, tá? Desse jeito.